Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso podcast RH que Transforma. Eu sou a Alice, aqui do Alicerce Educação, e estou com o Eloar Moraes, que veio falar um pouquinho sobre o papel do RH aqui no nosso podcast. Eloar, por favor, adoraria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua trajetória na carreira. Legal, Alice. Obrigado pela oportunidade de bater um papo com você, com o pessoal que está assistindo a gente em qualquer momento, em qualquer lugar, né? Hoje em dia a gente não sabe mais qual hora, né? Se fala bom dia, boa tarde, boa noite. Mas então, obrigado a todos aí que estão assistindo. Bom, eu sou profissional de RH, já está completando 30 anos esse ano. Comecei aí bem jovem nas áreas de remuneração, estrutura, benefícios, e com o tempo fui migrando até ficar um especialista de cultura organizacional, talentos, já tive posições regionais fora do Brasil, trabalhei muito tempo em grandes multinacionais, em empresas que foram sempre modelos de gestão de pessoas, né? Great Place to Work, etc. Então, tem uma história bacana aí para contar em termos profissionais, né? Em termos pessoais, tenho uma filha, Beatriz, de 25 anos, recém-formada também, iniciando aí a vida profissional dela. Estou morando aqui em Campinas, no interior de São Paulo, depois de um período fora do Brasil, um período no Rio de Janeiro, e é isso. E a vida, a gente está tocando aí bastante coisa, bastante projeto interessante. Bacana, Eloar. Muito obrigada por essa introdução. Bom, a minha primeira pergunta aqui no nosso podcast eu queria que você contasse para mim um pouquinho do que você considera os desafios e as barreiras que o RH enfrenta hoje. Não são poucos, né? A gente vê uma transformação muito forte do RH e acredito que algumas das pessoas que vocês já entrevistaram já comentaram sobre isso. Então, apesar de parecer um pouco chover no molhado, mas mostra como o RH tem sentido isso, né? O RH, ele vinha num posicionamento estratégico em geral, né? Tem empresas que já tinham um posicionamento estratégico diferente, mas, em geral, o posicionamento estratégico do RH foi muito desafiado durante a pandemia, né? O RH, em poucos meses ou poucas semanas, precisou tomar um novo posicionamento. Isso foi muito importante para a área. Eu acho que os profissionais do RH deram um exemplo de adaptabilidade assim gigantesca, porque do dia para a noite precisou fazer absolutamente de tudo para manter o negócio funcionando. Se não fosse por nós do RH, as empresas não teriam passado pela pandemia. Passou esse período crítico da pandemia, eu acho que a gente ainda sofre muito os reflexos, né, desse momento de estresse, etc. E hoje eu percebo que o desafio está no reposicionamento das empresas, no reposicionamento das pessoas em relação ao trabalho, e o RH está tendo que ser essa ponte entre essas duas pontas. Você vê as empresas hoje tendo que se readaptar estruturalmente, financeiramente, a economia, os mercados não são dos melhores, isso globalmente, não só Brasil. Então, as empresas estão tendo que se readaptar a isso. As pessoas ainda sofrem de um estresse acumulado do período da pandemia, passaram a entender mais a importância de ter um propósito no trabalho, buscam um trabalho que satisfaz de uma melhor forma. Muitos querem trabalhar de casa, outros querem trabalhar no escritório, outros querem trabalhar híbrido, e tem muita empresa ainda que não se posicionou, e o RH está no meio disso, né? O RH está no meio de como eu vou atender esse anseio das pessoas, que para elas produzirem mais, elas querem que esses desejos sejam atendidos, e como equilibrar isso com todos esses desafios e objetivos da empresa. Ninguém está no ganha-ganha. E eu, por exemplo, nos últimos 6 meses, eu venho estudando bastante, trabalhando muito com conselho, falando com muitos profissionais. A semana passada, no mesmo dia, foi uma coincidência interessante, que acho que mostra o desafio do RH. Eu conversei com 5 executivos, em 5 momentos de carreira diferentes. Um CEO de uma empresa, um empreendedor, o outro já está num momento já de consultoria e de conselho, o outro dono de uma empresa com mais de 20 e poucos anos de mercado, a empresa. Todos eles, sem exceção, e sem eu falar nada, usaram a palavra cansado. Estou cansado, não sei o que eu faço porque eu estou cansado, eu preciso me redirecionar.
Então, nosso desafio, acho que é esse. Acho que o RH ganhou esse novo posicionamento estratégico, está precisando ser esse elo entre essas duas pontas, onde as empresas não sabem o que querem, mas não sabem como ir, as pessoas sabem o que querem e não sabem como ir, e acho que o RH tem que mostrar o caminho. Parece simples, né? Mas não é. Muito bom, gosto de pensar assim como esse elo, né, entre as pessoas e as empresas, que é o papel da RH. Muito bom. Eu confesso que às vezes eu me pego falando também: "Ai, eu tô cansada", né, é uma carga horária de trabalho alta, e não importa se você tem que ir para o trabalho, é cansativo, se você trabalha de casa também é cansativo, né, então é difícil balancear. Eu acho que a gente vem sofrendo um acúmulo, né? Eu acho que os desafios que a gente vem passando, os climas de incerteza, isso eu não estou falando só da forma individual, estou falando de modo corporativo. É muita incerteza, a gente está exposto a muita informação. A gente comentou num bate-papo recentemente tema de chat GPT, etc. Então, muitas pessoas não entendem muito bem, se sentem aflitas, então está todo mundo vivendo muito no susto, né? Então, acho que o cansaço ele vem muito disso, vem de uma demanda. A pandemia ela trouxe uma demanda de horários, né? Como uma colega disse uma vez, nesse período de lockdown, a gente trabalha de casa e em casa, né? Porque você tem que fazer as duas coisas, você tinha que cuidar da casa, cuidar de tudo e trabalhar. E passado Eu esse tenho 3 período, filhos, eu sei como que é. passado esse período, a gente está sentindo ainda bastante disso. Então, acho que o cansaço provém daí, né? Provém daí. Sim. Bom, me conta um pouquinho, por que e como você acredita que o RH pode transformar as pessoas e as empresas? Esse é o meu propósito de trabalho, né? Transformação de pessoas, conexão pessoas e empresas. Eu tive muito boas experiências profissionais. Acho que as empresas que eu passei sempre foram empresas muito preocupadas com pessoas, com desenvolvimento pessoal, como as pessoas se desenvolvem como seres humanos, não somente como profissionais. Eu tive uma baita escola que foi a Serasa, a Serasa Experian, depois a própria Prudential. A Prudential tem uma cultura muito forte de desenvolvimento de pessoas. Você tem pessoas no board da companhia que tem mais de 20 e tantos anos de empresa. Então, assim, o apoio dos recursos humanos, o desenvolvimento das pessoas como pessoas, não como profissionais somente. Não é desenvolver para atender uma função, mas desenvolver para que a pessoa tenha a possibilidade de fazer o que gosta, para que a pessoa tenha a possibilidade de se desenvolver com outras coisas, é fundamental. Então, assim, quando você tem uma equipe íntegra em termos de indivíduo, né? Um indivíduo integral, um indivíduo único, quando você começa a entender essa pessoa como único e você começa a atender, obviamente eu não estou falando criar um programa para cada pessoa, mas você dá opções para a pessoa desenvolver as coisas que ela gosta dentro da empresa e as coisas que ela pode aprender dentro da companhia, ela vai se engajar muito mais, ela vai transformar muito mais, ela vai fazer muito mais pela empresa, ela vai pensar duas vezes antes de fazer uma troca só por salários e benefícios, né? Ela vai ter uma relação mais próxima, mais de coração, né? Antigamente, a primeira revolução industrial, as empresas precisavam das mãos dos profissionais, porque né, maquinário, etc. Né? A revolução agricultura, etc. Depois veio a revolução industrial, onde você não precisava tanto de mão, você precisava mais de cérebro. Hoje em dia a tecnologia está roubando essa função, então você precisa do coração das pessoas. Então, quando você consegue criar um clima, uma estrutura onde você consegue captar esse coração das pessoas, e eu acho que essa é a moeda de troca, você mostrar que é um ambiente de desenvolvimento, que as pessoas conseguem ser desafiadas, conseguem fazer mais do que está num job description, você conquista por aqui. Eu gosto muito do exemplo da Serasa, que acho que nesse sentido foi minha grande escola desse ser único, que foi desenvolvido pelo Milton Pereira na época, há muitos anos. Hoje a gente fala de propósito, o Milton falava disso há 20 anos atrás. Assim, adoro pegar a história dele por isso, né? A Serasa ela tinha uma escola de desenvolvimento de pessoas dentro da empresa, tinha escola de música, tinha educação para filhos, tinha uma série de coisas dentro da empresa que
que dava liberdade para esse trabalho voluntário, você podia levar suas opções de trabalho voluntário para dentro da companhia. Então, mais do que estar lá e fazer uma escola de desenvolvimento de líderes, não, você está desenvolvendo pessoas, de fato. Então, para mim, essa é a chave da transformação de negócio, é você permitir que as pessoas deem o melhor e que você ofereça possibilidades para elas darem além do que está descrito numa função. Perfeito, muito bem colocado, adorei. Realmente, assim, as pessoas são a chave, né? E eu gostei muito dessa metáfora que você fez, né? Que a gente precisava antes das mãos, depois da cabeça, e hoje a gente precisa do coração. Eu falo por mim, que eu vim para o Alicerce por um propósito. Eu acredito que a grande parte dos nossos problemas sociais poderiam ser aniquilados se a gente tivesse acesso à educação de qualidade para todas as pessoas. Então, o Alicerce, ele me ganha aqui pelo coração mesmo. Não, isso é fundamental. E aí é o que eu estou falando, quando o Alicerce te dá a opção de você colocar essa tua paixão, que isso é uma paixão que a gente tem, né, pelo que a gente faz, que é o tal do propósito, né, mas é uma paixão. E se te dá a possibilidade que você floresça isso, que você dê ideias, que você traga, estimule a criação de novas coisas, não dê aquela cartilha. Isso é uma vantagem para você como pessoa, como profissional, te dá satisfação e alavanca o negócio. Então, encontrar esse ponto de equilíbrio é fundamental. É fácil, não. Você pode estar falando, às vezes, de corporações de 130 mil pessoas. É muito difícil se atender necessidades individuais. Mas você tem que dar os caminhos, a abertura das pessoas florescerem, né? Se as pessoas florescem, não são 130 mil, 150 mil pessoas que trabalham numa organização que vai ter as mesmas ideias, mas se você permitir encontrar dentro desse grupo todas as pessoas, ninguém segura as empresas. Eu acho que é onde as empresas de tecnologia elas avançam muito hoje em dia, as empresas pequenas, startups, quando a gente fala de metodologia ágil, quando a gente fala de desenvolvimento em rede, a gente está falando muito disso, de pequenos grupos onde cada um tem voz e consegue entregar essa paixão. Então, é isso. Então, eu te parabenizo pelo Alicerce também, por você ter encontrado tua cara metade corporativa. Muito bom. Tem uma pergunta que a gente sempre faz, né? A gente chama um pouco aqui para o nosso lado da educação. Eu queria saber como que você acredita que a educação de base ela impacta novos candidatos e o trabalho dos colaboradores. Você acha que tem a ver essa base educacional? Ah, não, sem dúvida nenhuma. Isso está mais do que claro. Quando a gente lê livros como A Tirania do Mérito, A Cilada do Mérito, que é um outro livro muito bom, às vezes as pessoas leem a capa desses livros, acham que está falando só de dinheiro, né? Mas esses livros dedicam capítulos falando de educação e mostra que a educação de base é o que vai permitir que as pessoas tenham acesso a uma educação melhor no futuro e que tenham acesso a novas oportunidades. Ah, tem muita gente que critica cotas, acha que está errado, que cota em universidade é isso e aquilo. Não, não é, porque a gente não tem educação de base. Se a gente não oferecer isso para uma população que é desprovida disso na infância, na adolescência, essas pessoas nunca vão ter oportunidade. Então, se a gente quer uma sociedade mais justa, se a gente quer uma sociedade mais equânime, a gente vai ter que fazer isso. Ah, mas você está falando só em termos sociais. Não, tá bom. Então, se você quiser uma empresa com pensamento mais diverso, se você quiser uma empresa que atenda a necessidade de todos os públicos, você vai precisar de gente diversa, você vai precisar dessa educação de base para os dois casos, tanto para o social quanto para o corporativo. Então, é fundamental. E é outra área que está sendo muito desafiada também. Qual que vai ser esse processo educacional daqui para frente, né? Como que você vai adaptar a educação de base, como você vai adaptar até a educação superior em tempos de internet? O nosso tempo de pegar livrinhos de geografia e desenhar mapa em papel vegetal, talvez 80% do teu público aqui não sabe que eu estou falando, nem sabe o que é papel vegetal, porque não precisou disso na vida. Isso não existe mais. Então, é uma área que está sendo muito desafiada. Mas olha o tamanho da oportunidade que tem de criar uma educação fundamental mais inclusiva, mais abrangente. Hoje em dia, a gente tem ferramenta para isso, né? Então, é fundamental. As empresas elas podem se envolver no desenvolvimento das pessoas, como eu falei, como no caso da Serasa, como no caso de outras organizações que eu já passei,
Mas se essas pessoas já chegam mais preparadas, os resultados são muito mais rápidos e as oportunidades também. Por isso eu recomendo esses 2 livros que eu falei, A Tirania do Mérito e A Cilada do Mérito, A Cilada da Meritocracia, desculpa. São 2 livros que dedicam bons capítulos a esse tema. Muito legal. Anotado aqui. Anotado não, tá gravado, depois eu vou anotar. Estamos chegando ao fim. Eu queria que você mencionou grandes empresas que você passou, e essas empresas todas, elas se destacam muito pela cultura. Traz um ponto em comum que você acha que tem entre essas empresas aqui para gente? Primeiro, obviamente, falando da parte da cultura mesmo, é uma clareza muito forte dos seus valores organizacionais. Essas empresas, se eu pegar essas empresas, as que tiveram mais peso em termos do meu desenvolvimento pessoal, né, de forma declarada ou não, porque teve empresas que eu trabalhei que nem declarado era muito essa questão da cultura, mas era muito forte. As empresas ela têm muito certeza daquilo, do que elas esperam em termos de valores, de comportamentos, né? Então, a parte cultural muito bem estruturada, e a liderança sênior é muito atenta a isso, né? No momento, por exemplo, que uma das empresas estava perdendo um pouco dessa cultura, o presidente da companhia falou: está na hora da gente olhar isso aqui, porque a cultura está sofrendo uma erosão. Então, a liderança sênior ela tem consciência disso e ela vai querer trabalhar com isso. E a partir disso, a partir de que você define muito bem os valores, você sabe o que vai te importar, você vai desenhar os seus processos em cima disso. Então, por exemplo, eu acho que o fundamental, uma coisa muito incomum nessas empresas que eu passei, e aí eu vou elencar das 3 mais importantes, que foi a Luiz Dreyfus Commodities, a Experian e a Prudential. Essas foram as 3 mais relevantes. Teve um papel de diversidade muito forte dentro dessas empresas, e aqui eu não estou falando pura e tão somente de diversidade de gênero, de raça, etc. Não, estou falando de diversidade de ideias e de dar espaço para a diversidade. Dentre essas empresas, a Experian, a Serasa, sempre foi um case à parte de criar um ambiente extremamente inclusivo para todos os tipos de diversidade, desenvolver liderança para isso, desenvolver a cabeça das pessoas para isso. A Prudential, ela não tinha isso de uma forma explicitamente estruturada, interessante isso, mas era tão conectado à cultura da companhia que a diversidade estava lá. Eu acho que foi uma das companhias que eu trabalhei que mais as pessoas se expressavam de forma mais clara em relação às suas opções, aos seus desejos, né? As questões que em algumas empresas as pessoas não falariam. Então, eu acho que para mim isso é fundamental. E a gente aprende muito com isso. A gente vê muita discussão, muita coisa, às vezes as pessoas falando: vamos investir em diversidade nisso, naquilo, porque precisa. Não é porque precisa, é porque a gente consegue desenvolver mais, a gente consegue fazer mais. Eu acho que dessas empresas todas, em termos culturais, eu acho que foi isso. Umas de forma estruturada, como foi o caso da Experian, umas de forma um pouco mais implícita, como é o caso da Prudential, ou no caso da própria Luiz Dreyfus, que na época, não sei como está agora, já faz bastante tempo isso aí, não era um tema que nem se falava, mas era um tema tão natural dentro da empresa, era um tema que fluía tão bem, as pessoas se conectavam, os vice-presidentes, por exemplo, você perguntou de cultura, tem um exemplo que eu acho ótimo lá, cada vice-presidente tinha direito a uma sala, aí você olhava, eles trabalhavam na baia junto com as equipes, né? Aí chegava um vice-presidente novo, ele entrava na empresa, entrava na sala, ficava 2, 3 dias dentro da sala, depois saía e já começava a sentar na baia. Era tão forte aquilo que ele sentava ali. E isso é uma forma também de falar de inclusão, não é só diversidade, é inclusão, você tá trazendo a liderança, trazendo todo mundo para a mesma linha. Então, para mim, acho que isso é fundamental. E quando a gente fala de educação de base, passa muito por isso. Isso são coisas que a gente aprende. Esse comportamento em relação à diversidade, esse comportamento em relação ao diferente, ao que são os outros perante os nossos olhos, vem muito da educação, vem muito de preparação dentro de casa, das escolas, etc. Então, aqui, até para somar aquela questão da educação de base, se a gente incentivar isso já desde cedo, a gente tem uma situação muito melhor depois que as crianças crescem. Com certeza, concordo completamente. A diversidade, ela só enriquece, né? Então,
As empresas, algumas já sabem disso, né? Então tem isso na sua cultura e outras estão aprendendo ali, meio que quase de É. uma forma imposta, mas eu acho que imposta ou não, é importante a gente ter diversidade, até porque a gente vive num país super diverso. Não, Alice, eu acho importante assim ter, porque se importa em ter. Não é por ter, porque precisa ter. Eu acho que tem muita empresa, infelizmente, eu acho que é isso, a gente falou do papel do RH, acho que o RH tem um papel importantíssimo aí de implementar, de ajudar a implementar, porque isso não é responsabilidade do RH, o RH é o facilitador disso, né? Mas de implementar a diversidade no sentido de trabalhar o convencimento, de mostrar o quanto é importante, não simplesmente para cumprir cota ou para sair bonito na rede social. Eu vejo alguns casos que acontece muito disso, as empresas às vezes contratam ou determina, por exemplo, eu vou dar um exemplo extremo aqui, funções e recursos humanos, a gente precisa ter mulher na empresa, então contrata mulher, porque em RH é mais fácil contratar mulher do que na área de engenharia. Isso não é apoiar a diversidade. Você me desculpa, você está contratando mulher, ótimo, mas não é apoiar a diversidade. Você está fazendo porque você precisa, não porque você quer. Agora, no momento que você quer, você vai encontrar engenheiras, você vai encontrar pessoal de marketing, de RH, você vai encontrar de tudo. E você vai contratar homem no RH também, porque no RH o homem acaba sendo a diversidade nesse caso, né? Então, eu acho que a consciência do que é de fato e do benefício que se pode trazer, o RH tem que trabalhar muito forte nisso, ele tem que apoiar muito isso. Excelente. Vamos para a próxima pergunta. Na verdade, não é uma pergunta. Eu gostaria que você compartilhasse um case seu de sucesso, alguma coisa que é uma benfeitoria que você fez ao longo dessa trajetória. Eu gosto muito de usar como exemplo, quando eu fui para a Colômbia, foi por uma aquisição que a gente tinha feito lá numa empresa, que era uma empresa que tinha uma cultura extremamente voltada a resultados, muito pouco de pessoas, um turnover altíssimo, assim, liberava 70% ao ano, para você ter uma ideia, um negócio impressionante. E a gente fez um trabalho profundo de 2 anos, passando por todos os sistemas que a gente está conversando aqui, por desenvolvimento de pessoas, de liderança, de um bom acompanhamento de resultados, obviamente, de diversidade, de trazer o diferente, trazer o novo, mexer em liderança para mexer no novo, né? Isso é um outro ponto, não adianta você trabalhar esse sistema de diversidade aqui embaixo, você tem que trabalhar aqui em cima, você tem que fazer com que a liderança sênior mude, né? E a gente foi trabalhando esse processo todo para que, num decorrer de 2 anos, a gente fizesse o resultado aparecer. Então, um pouco de tudo isso que a gente falou, a gente criou uma empresa muito mais diversa, uma empresa com um clima mais leve, né? As pessoas, a gente muitas vezes fala de cultura e deixa de falar de clima, mas os climas tóxicos são terríveis, então a gente conseguiu reverter isso e a gente conseguiu trazer um resultado muito rápido e, o mais importante, sem perder as características boas daquela cultura mais forte. Porque a cultura, não tem cultura certa, não tem cultura errada, tem a cultura que funciona. A cultura lá funcionava, trazia resultado para a empresa até o momento que chegou insustentável para as pessoas com esse alto número de turnover. No momento que a gente conseguiu realinhar isso, mantendo um pouco da cultura anterior e trazendo da nova, a coisa virou. E eu estou trazendo isso como exemplo para não cair nas mesmas coisas que a gente já falou, porque esse é um trabalho completo, é um trabalho que passa por estrutura, é um trabalho que passa por cultura, por diversidade, por desenvolvimento, por recrutamento, infelizmente, em muitos casos, por demissão. A gente tem que fazer todo esse trabalho. Quando você faz o trabalho de transformação, você tem que tirar algumas pessoas, que seja por uma questão de mudança de processos, mas principalmente por pessoas que não trazem as características culturais que a gente precisa. Então, acho que esse é um trabalho que me deixa bastante feliz, e até costumo dizer, porque muitas dessas pessoas que passaram por essa minha trajetória, e principalmente nesse caso,
Pessoas até hoje mandam mensagem agradecendo, falando que as coisas melhoraram, ou que a pessoa até saiu já da empresa, mas que ela está numa situação, numa outra empresa, que aprendeu muito. Isso para mim é muito legal. Isso, eu acho que o maior legado que um líder pode deixar dentro de uma organização é essa pegada de desenvolvimento, de pessoas que você olha para trás na tua vida profissional e você fala, pô, ajudei essa pessoa a crescer, né? Acho que, e esse caso que eu estou te falando, acho que tem bastante disso. Adorei, adorei. Maravilhoso esse case. Eloá, estamos chegando aqui ao fim do nosso podcast RH que Transforma, e eu queria que você deixasse uma dica para os nossos ouvintes. Essa dica pode vir do seu coração, pode ser o que você pensou aí para a gente. A gente pode falar de dicas aqui, a gente pode falar de livros, que eu já falei, a gente pode falar de podcast, a gente pode falar de um monte de coisa, mas eu acho que a dica principal, e principalmente aqui, que vai ter muito pessoal de RH, é escutativa, sabe? Eu acho que a gente tem que ter muito essa escutativa e escuta diversa, né? Escutem pessoas diferentes. Eu, nos últimos 6 meses, eu saí de uma organização que eu estava, nos últimos 6 meses eu me dediquei a estudar, a conhecer gente nova, etc. E tenho conhecido muita gente. Tem muita gente que procura no LinkedIn de todos os níveis organizacionais, pedindo ajuda, e a gente bate papo. E eu vou falar para você, sem dúvida nenhuma, Alice, assim, nos últimos 6 meses, minha cabeça mudou muito em muita coisa. Porque quando a gente se permite a ouvir sem um crachá corporativo, se permite ouvir com isso daqui, com o coração de fato, a gente começa a entender melhor as dores das pessoas, né? E todos esses temas aqui que eu estou falando, acho que nos últimos 6 meses eles ganharam muita força. Então, ouçam, estudem, ouçam, nunca deixem de estudar, né? Eu leio 2 livros por semana, adoro, gosto muito de podcast, se for na academia, não ouço música, ouço podcast, etc. Gosto, para mim isso me dá prazer. Mas o mundo virtual, ele é sedutor. Se você ficar só nisso, se você ficar só no livro, você vai perder a conexão com a realidade. E para mim, essa conexão com a realidade nos últimos meses foi fundamental. Então, ouçam. Muito bom, bela dica, maravilhosa. Gostaria de agradecer sua participação aqui, foi um Imagina. conteúdo muito rico, acho que vai ser um episódio de muito sucesso. Obrigada Eu que pelo seu tempo, Eloá. eu que agradeço e parabenizo vocês pelo trabalho. Obrigado, viu?